Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 48. Os judeus, o limite da sua ambição. Para anunciar o reino do futuro Messias, os profetas tinham empregado expressões grandiosas que à primeira vista podiam despertar a ideia de um domínio temporal. Na época de Nosso Senhor, essas profecias recebiam dos doutores uma interpretação que geralmente estava de acordo com esta ideia. O Messias deve ser um rei temporal e sua realeza um domínio terrestre. Com a sua chegada, as potências adversas devem levantar-se contra ele, e a exterminação delas deve ser feita através das armas. Lê-se nos Targums de Jonas sobre Isaías. Os povos são esmagados pelo rei Messias. A consequência dessa luta vitoriosa era, no pensamento dos judeus daquele tempo, o estabelecimento de um grande reino em Jerusalém, fundado pelo próprio Deus, que devia dominar o mundo inteiro. São Jerônimo, em Joel 3:8, lembra essas ideias ainda em voga entre os israelitas do seu tempo. Essas ideias sobre o futuro reino palestino entraram até no mundo pagão e foram assinaladas por Tácito. História 5:13. E Suetônio, Vespas 4. Isso que explica por que, em consequência da multiplicação dos pães, os galileus acreditaram ter encontrado em Jesus o Messias temporal que esperavam e pensaram em apoderar-se dele para fazer o rei. João 6,15. É o que explica igualmente a indignação dos judeus diante da pretensão de Jesus de ser o Filho de Deus, quando ele parecia ao orgulho deles tão desprezível, e nele não viam nenhuma aptidão para realizar as aspirações nacionais. A ruína de Jerusalém, a dispersão dos judeus pelo mundo, não os fizeram perder as esperanças. São Jerônimo, que conhecia a fundo as doutrinas judaicas, no comentário sobre a profecia de Daniel, que mostra a pequena pedra se destacando do alto da montanha para quebrar a estátua de Nabucodonosor, escreve: os judeus interpretam essa passagem em seu favor e recusam reconhecer Cristo nesta pequena pedra. Ela significa para eles apenas o povo de Israel, tornado de um momento para o outro suficientemente forte para derrubar todos os reinos da terra e fundar sobre suas ruínas seu império eterno. Essa ideia, essa esperança, essa convicção de ser a primeira aristocracia do mundo e de tirar daí o direito à dominação universal, sempre foi o centro de todos os seus pensamentos. São Jerônimo acaba de nos dizer o que eles pensavam deles mesmos no século IV. No século XV, o douto rabino Abranael, ministro das Finanças na Espanha e Portugal, sob Fernando, o católico, anunciava nos seus comentários sobre Jeremias, capítulo 30, a chegada próxima do reino do Messias, no qual se cumpria a exterminação dos cristãos e dos gentios. E Rauchlin, na mesma época, também dizia: os judeus esperavam com paciência o ruído das armas, as guerras e a ruína dos reinos. Sua esperança é de um triunfo semelhante ao do Moisés sobre os cananeus, que seria o prelúdio de um glorioso retorno a Jerusalém, restabelecida no seu antigo esplendor. Essas ideias constituem a alma dos comentários rabínicos sobre os profetas. Elas têm sido tradicionalmente transmitidas e inculcadas no espírito daquela nação. E assim, a qualquer tempo, os israelitas estão preparados para essa vinda, limite supremo das aspirações do povo judeu. Nos dias atuais, Bernard de Lazare também diz a respeito de seus correligionários: povo enérgico, vivaz, de um orgulho infinito, considerando-se superior às outras nações, o povo judeu quis ser uma potência. Ele possuía instintivamente o gosto do domínio, porque em razão das suas origens, da sua religião, por sua qualidade de povo eleito, que em todos os tempos ele atribuiu a si, acreditava estar colocado acima de todos. Para exercer essa autoridade, os judeus não escolheram os meios. O ouro deu-lhes um poder que todas as leis políticas e religiosas lhes recusaram, e era o único que eles podiam esperar. Detentores do ouro,
tornaram-se os senhores dos seus senhores, dominaram-nos, e foi esta a única maneira de desenvolverem sua energia, sua atividade. Foi este espírito de dominação que sempre os tornou odiosos a todos os povos. Apud ipsus, diz Tácito, fides obstinata misericordia impromptu, sed adversus hominus alios hostili odium. E São Paulo, na sua epístola aos Tessalonicenses, também diz deles: Est hominibus adversantur. Um livro que eles colocam acima da própria Bíblia tem servido poderosamente para manter esse espírito entre eles, até nossos dias, o Talmud. August Rolling, professor da Universidade de Praga, traduziu-o. Algumas linhas bastarão para conhecermos o seu espírito. A dominação sobre os outros povos deve ser o quinhão dos judeus. Aguardando a chegada do Messias, os judeus vivem em estado de guerra contínua contra outros povos. Quando a vitória for definitiva, os povos aceitarão a fé judaica. Os não-judeus foram criados apenas para servir os judeus dia e noite. Deus concede todo o poder aos judeus sobre os bens e o sangue de todos os povos. O dinheiro do não-judeu é um bem sem dono, de sorte que o judeu tem o direito a tomar-lhe a posse. Deus nos ordenou exercer a usura em relação ao não-judeu, de maneira que nós lhe prestemos assistência, mas que o lesemos. Somente os judeus são homens. As outras nações são apenas variedade de animais. As almas dos não-judeus vêm do espírito impuro, e as almas de Israel vêm do Espírito de Deus. O povo judeu que reina eternamente sobre todo o universo, tendo todos os goïms como escravos. Eis há 3 séculos o sonho desse povo, o objetivo que ele busca através de todas as vicissitudes e por todos os meios. Joseph Lehmann disse com muita razão: a imaginação de Israel jamais deixou de ser povoada por um sonho de dominação universal. Páginas e livros inteiros do Talmud exprimem os sentimentos que agitam a alma judia, da qual as linhas acima dão apenas uma fraca ideia. Tais são as convicções que o Talmud e o seu ensino têm feito entrar na consciência judia. Aí está o princípio da ação que os judeus se esforçam em exercer no seio dos outros povos, a fonte das suas esperanças, a justificação de seu orgulho e da ambição que quer sujeitar todos os povos ao seu império. Aproxima-se a hora desse triunfo e dessa dominação, pensam eles. Um deles, o fundador da Aliança Israelita Universal, criada para apressar a vinda dessa dominação, exclamava há alguns anos, num discurso aos delegados dessa associação: como tudo já está mudado para nós, senhores, desde a liberdade que nos concedeu a Revolução, em tão pouco tempo. Quando eu era menino, os judeus não eram considerados para nada, e à medida que a idade chegou, viu-os conquistar em todas as carreiras uma posição elevada. Coragem, meus amigos, redobrai o ardor. Quando se conquistou tão depressa e tão bem o presente, como não será belo o futuro? Eles pensam já estar tocando esse futuro. Eles o esperam, sobretudo, das ideias que semearam na sociedade cristã: liberdade, igualdade, democracia, princípios de 1809. No dia 29 de junho de 1869, no momento em que se abria o Concílio do Vaticano, os judeus quiseram ter, eles também, seu concílio. Eles o realizaram em Leipzig, sob a presidência do Dr. Lazarus de Berlim. Figuravam aí os representantes da Alemanha, Rússia, Turquia, Áustria, Inglaterra, França, Países Baixos e etc., etc. A conclusão foi redigida sob os aplausos de todos pelo Dr. Philipson de Bon, apoiado pelo grande rabino da Bélgica, Astruc. Ela estava assim formulada: o Sínodo reconhece que o desenvolvimento e a realização dos princípios modernos constituem as mais seguras garantias do presente e do futuro do judaísmo e dos seus membros. Eles constituem as condições mais energicamente vitais para a existência expansiva
e para o maior desenvolvimento do judaísmo. Já referimos essas palavras, mas elas têm uma importância capital, e é bom considerá-las mais de perto. Os princípios modernos foram formulados na Declaração dos Direitos do Homem. Eles procedem todos do princípio dos princípios, a igualdade. Todos os homens são iguais. O inglês não deve ser para um francês senão equivalente a qualquer outro francês, sendo um e outro membros da família humana, homens que não têm outros direitos além do direito que pertencem ao homem. Foi o judeu, auxiliado pela franco-maçonaria, que espalhou e fez admitir essa ideia em todos os anos que precederam a Revolução. Ideia nova, porque até então havia franceses, ingleses, alemães, russos, como tinha havido gregos, romanos, bárbaros, cada qual tendo suas leis, suas constituições e os direitos que elas conferiam aos nacionais, com exclusão dos estrangeiros. Os judeus, considerados estrangeiros em todos os países do mundo, tinham um soberano interesse em mudar esse estado de coisa, em se fazerem admitir e aceitar como nacionais em qualquer lugar onde se encontrassem. Foi o que obtiveram por intermédio da Declaração dos Direitos do Homem e acabam de nos contar o partido que dela tiraram, as esperanças que ela lhes permite conceber para um futuro próximo. Não é de admirar que o Concílio dos Judeus tenha reconhecido que nos princípios modernos se encontram as mais seguras garantias do presente do judaísmo e dos seus membros. Se com efeito as nações viessem a reconhecer seu erro, viessem a repelir essa igualdade, a condição dos judeus voltaria a ser o que era outrora, povo à parte, povo infusível. Eles seriam novamente tratados por aquilo que são, tratados em todo lugar como estrangeiros. O Concílio também votou o desenvolvimento e a realização dos princípios modernos, seu desenvolvimento nos espíritos e sua realização cada vez mais perfeita nas instituições. Nada mais fácil para o povo judeu. Ele forma no seio de cada estado deste mundo um estado particular. Em toda parte ele tem o auxílio das associações, secretas ou não, compostas por homens de todas as crenças, ou melhor, de todas as descrenças. Ele exerce sobre essas sociedades, cuja alma cuidadosamente envolta em mistério é constituída por alguns dos seus chefes, o império que lhe permite fazê-las trabalhar em seu benefício, seja disseminando as ideias que ele tem interesse em propagar, seja elaborando as leis ou estabelecendo as instituições que essas ideias exigem. Ele tem a imensidão de suas riquezas, que crescem sem parar, e através dela os meios de ação que ele forja para formar a opinião, para sublevá-la, para fazer explodir os acontecimentos dos quais espera o progresso da sua causa. Ele tem a inflexibilidade do seu querer e a flexibilidade da sua capacidade. Ele tem singulares e maravilhosos privilégios de inteligência relacionados com suas ambições. Assim, não devemos nos admirar de ver quão grande é o número dos cristãos que na imprensa e no ensino, na administração e em todos os corpos civis e políticos, fazem-se cooperadores dos judeus na propagação dos grandes princípios. Sem dúvida, eles não sabem o que o judeu espera da colaboração deles. Eles ignoram o que o desenvolvimento dos princípios modernos deve produzir no espírito das massas e o que a sua realização deve ocasionar nas instituições políticas e sociais. E não obstante, o Concílio de Leipzig não ocultou isso. Esse desenvolvimento, essa realização, constituem, disse ele, as condições mais energicamente vitais para a existência expansiva e para o maior desenvolvimento do judaísmo. Qual é essa energia de vida que o judaísmo espera para si, para seu povo, da propagação das ideias modernas e do funcionamento das modernas instituições que daí decorrem, sufrágio universal e o que se segue? E qual é o maior desenvolvimento que o judaísmo espera e que essas ideias e essas instituições energicamente vitais devem obter para ele? Esse desenvolvimento nada mais é, inútil repeti-lo,
do que a hegemonia dos judeus sobre toda a raça humana, sua dominação sobre todos os povos tornados súdicos, escravos de Israel. Como tudo já está mudado para nós em tão pouco tempo, exclamava Kremieux. Após somente 3/4 de século de funcionamento dos princípios modernos. E o padre Lehmann, de origem judia, quando se percebeu que os judeus eram cidadãos, em parte eles já eram os senhores. Ele escreveu isso bem antes do caso Dreyfus, que mostrou a todos os que não são vassalos dos judeus que estes são verdadeiramente nossos senhores. Antes deles, Disraeli, outro judeu, em posição de conhecer a verdade daquilo que afirmava, escrevia: em nossos dias, o judeu consegue exercer sobre os negócios da Europa uma influência cujo prodígio é surpreendente. Muitos judeus de hoje não esperam outro Messias que não sejam os princípios de 89. Eles dizem com Caim: o Messias veio para nós no dia 28 de fevereiro de 1790 com os direitos do homem. 89 é a égera deles. Os princípios modernos são por eles considerados como a ideia messiânica, e eles não pedem mais nada, nem homem, nem arma para conquistar o universo. Esses princípios nivelam todos os seus adversários, fazendo deles presa fácil. Para eles, oferecem a vantagem de gozar por toda parte de duas nacionalidades, a de empréstimo, que lhes dá todos os direitos dos cidadãos do país no qual se introduziram, e a sua própria, que lhes permite se entenderem de uma extremidade à outra do mundo e concentrarem sua ação para dominar tudo. No entanto, a imensa maioria dos judeus mantém-se fiel à antiga crença, assim exposta pelo eminente rabino Drash no seu livro Eglise et la Synagogue. Segundo a doutrina ensinada pelos mestres de Israel, o Messias deve ser um grande conquistador que submeterá as nações à servidão dos judeus. Estes retomarão a Terra Santa, triunfantes e carregados das riquezas que terão arrancado aos infiéis. Então todos os povos serão submetidos aos judeus, e a estes pertencerão os bens e o poder dos vencidos. É com a saudação a esse mesmo triunfador e com a esperança dos bens que ele deve obter para seu povo que os rabinos ordinariamente terminam seus discursos. Aqueles mesmos que transformam o Messias em mito, como os redatores do Akirvis Israelites, não podem se colocar em oposição declarada com os verdadeiros crentes e são frequentemente obrigados a lhes deixar a palavra livre. No dia 24 de março de 1864, os archives publicaram uma carta de um ortodoxo de Nancy, na qual se vê que, ortodoxos ou não, todos os judeus contam com a dominação universal que acreditam ter sido prometida pelo soberano Senhor. Senhores, sou daqueles que pensam que nossa geração não verá o dia da grande reparação prometida. E todavia não gostaria de afirmar o contrário em face dos acontecimentos e das transformações a que assistimos nesses últimos 15 anos. Dizeis, não cremos que essa ideia do Messias e do seu retorno triunfal a Jerusalém seja realizável nem aceitável. Refletistes bem na gravidade dessas palavras? Porque elas constituem a negação completa da nossa fé e da nossa missão no mundo. Tal não é certamente vosso pensamento, mas convém que um órgão da importância dos arquivos não seja considerado como não tendo toda a consciência dos deveres como das esperanças de Israel. Como? Não credes na missão final da casa de Jacó? Jerusalém seria para vós uma palavra vã? Mas isso seria a queda imediata do nosso culto, da nossa tradição, da nossa razão de ser. E desse modo seria preciso queimar logo todos os nossos livros sagrados. Nosso ritual, ordinário ou extraordinário, sempre nos fala da pátria-mãe. Ao levantarmos, ao deitarmos, ao comermos, nós invocamos nosso Deus para que Ele apresse nosso retorno a Jerusalém sem tardança. E agora? Seriam essas palavras vãs? A repetição geral
universal dessas palavras não teria mais sentido? Seria mero formalismo? Felizmente não é assim. Vede, caro Senhor, que se muitos dentre nós esqueceram a importância do retorno, Deus suscitou novos irmãos que compreendem, às vezes melhor do que nós mesmos, esse milagre, único na vida do mundo, de um povo todo disperso há 1800 anos, por todas as partes do universo, sem se confundir nem se misturar em nenhum lugar com as populações no meio das quais vive. E essa incrível conservação, feita para abrir os olhos dos mais cegos, não teria nenhum significado, nenhum valor para nós e para o mundo? Mas olhemos o horizonte e consideremos 3 sinais resplandecentes que nos maravilham. 3 palavras, 3 coisas têm o privilégio de ocupar todos os espíritos e absorver a atenção do tempo presente. Nacionalidades, Congresso, Suez. Muito bem, a chave desse tríplice problema. Povos que tomam posse de si mesmos para se unificarem e unificar, com a ajuda do fio elétrico e do vapor, as diversas regiões do mundo. A chave dessa tríplice solução é Israel, é Jerusalém. Disse acima, toda a religião judia está fundada na ideia nacional. E tenha-se ou não consciência disso, não há uma pulsação, uma aspiração dos filhos de Israel que não seja pela pátria. Repito, seria preciso fechar nossos livros, do primeiro ao último, se devêssemos expulsar Jerusalém dos nossos pensamentos. E essas aspirações, esses pensamentos, não constituem somente uma coisa íntima, pessoal de nosso povo, mas é uma necessidade universal. É a realização das palavras dos profetas. Que digo? Das palavras de Deus. Ainda uma palavra, caro Senhor. Aproximamo-nos do dia do aniversário da saída de nossos pais israelitas do Egito. Na noite do dia 20 de abril, por toda a terra, um povo disseminado há quase 2000 anos, no mesmo dia, na mesma hora, ergue-se subitamente como um só homem. Segura a taça da bênção colocada diante dele e, com uma voz fortemente acentuada, repete 3 vezes o seguinte magnífico brinde: no próximo ano em Jerusalém. Direis ainda que o restabelecimento da nação judia não é realizável nem aceitável? Levi Burke. Esta carta deveria ser reproduzida por inteiro. Citemos ainda, pelo menos essa passagem que mostra como o pensamento dos judeus, o retorno a Jerusalém, leva a sua dominação sobre todo o gênero humano através de uma convenção ou de um tribunal encarregado de governar todos os homens. Não é natural, necessário, que exista um tribunal supremo ao qual sejam submetidas as grandes questões públicas, as queixas entre nações, que julgue em última instância e cuja palavra faça lei? E essa palavra é a palavra de Deus, pronunciada por seus filhos primogênitos, os hebreus, e diante da qual se inclinam com respeito todos os príncipes. Quer dizer, a universalidade dos homens. Povo, precisai de um juiz supremo, infalível. Reconhece em mim, não somente o povo rei, mas o povo papa. Como complemento dessa carta, pode ser reproduzido um extrato de um relatório feito pelo Dr. Bechanan em 1810 à Igreja Anglicana. Durante minha estada no Oriente, encontrei por toda parte judeus animados da esperança de retornarem a Jerusalém e verem seu Messias. Eles acreditam que a época de sua libertação não está muito distante e observam as revoluções que agitam o universo como presságios de liberdade. Um sinal certo da proximidade da nossa libertação, dizem eles, é que em quase todos os países diminuem os perseguidores suscitados contra nós. Israel acredita, pois, estar próximo, muito próximo, o momento em que as profecias messiânicas vão se realizar no sentido que ele sempre lhes deu. Devemos temer, ver realizado seu sonho? A tradição cristã fala-nos do anticristo e confere-lhe as mesmas características que os judeus atribuem ao seu Messias.
Ora, como observa Mousse Hawkes, sob nossos olhos, de uma extremidade à outra da Terra, o mundo político, econômico e social, conduzido ou arrastado pelas sociedades do mundo oculto, do qual os judeus são os príncipes, pôs-se a tramar simultaneamente em todos os lugares e com ardor incansável a grande unidade cosmopolita. Assim, se designa, na linguagem de hoje, o sistema do qual sairá a abolição de todas as fronteiras e de todas as pátrias, ou seja, se deseja a substituição da pátria particular de cada povo por uma grande universal pátria, que seria a pátria de todos os homens. A República Universal e a religião humanitária pedem uma língua comum. Vários ensaios são feitos neste momento para criá-la e fazê-la adotar. O Ido, o Volapük, o Esperanto. Muitos avaliam que aí estão tentativas judeu-maçônicas que entram nos meios empregados pela seita para preparar o nivelamento dos espíritos e das nações. Entre outros indícios que permitem pensar assim, a estrela maçônica não é a insígnia preferida dos esperantistas? O criador do Esperanto, o Dr. Zamenhof, é um judeu. Deve-se sempre desconfiar daquilo que vem deles. Ora, essa unanimidade exige uma cabeça. E pois os judeus não se contentam em esperar, em chamar com seus desejos seu Messias dominador do mundo. Eles prepararam os caminhos através desse trabalho secular que este livro mostra aos leitores. Assim é que podemos chamá-los de mestres de obra. Esta seria a grande obra do poder oculto que está à testa de todas as sociedades secretas que cobrem o mundo, que as inspira e que dirige a ação de todas em direção ao objetivo que ela bem conhece, mas esconde, tanto quanto possível, aos cristãos que transformou em seus servidores e instrumentos. Com eles, ou pelo menos com o concurso deles, o poder oculto trabalha, desde agora, para uma completa expropriação, a fim de que, não estando mais ligados a nada, os povos deixem-nos se apoderarem de tudo. Vimos os franceses, desapropriados das suas tradições, ouvirem o que se esforçam para desapropriá-los na sua nacionalidade e mesmo da sua religião. Eles estão se despojando até mesmo de suas riquezas. Émile Cahen, auditor no Conselho de Estado, acaba de ser encarregado pelo ministro do Trabalho de investigar as causas das crises econômicas. Ele próprio, judeu, não fará figurar entre essas causas os grandes saques judaicos? Fomos levados, por quem e como, a confiar ao estrangeiro 36 bilhões de francos dos nossos haveres. É Arthur Meyer quem dá os números. A liquidação da fortuna da França, sua transformação em papéis, logo, quer dizer, em folhas mortas, é uma das coisas que deve contribuir para fazê-la desaparecer como nação. E sabe-se que é sobre ela, a filha primogênita da Igreja, que o poder oculto quer triunfar em primeiro lugar. Mas os outros povos também estão sob a ação dessa bomba sugadora que é o judaísmo. O Dr. Ratzinger disse com muito acerto: a expropriação da sociedade pelo capital móvel efetua-se com tanta regularidade como se fosse uma lei da natureza. Se nada se faz para detê-la, no espaço de 50 anos, ou quando muito em um século, toda a sociedade europeia será entregue, de pés e mãos amarrados, a algumas centenas de banqueiros judeus. Toda a sociedade europeia é dizer pouco. A América e a Ásia estarão igualmente à mercê dos banqueiros judeus. A bancarrota americana bem mostrou que o poder deles é tão grande no Novo Mundo quanto no Antigo. E ninguém ignora que o Japão e a China começam hoje a pedir-lhes os meios para se civilizarem. Gougenot des Montceaux mostra no seu livro A Imensidade, a enormidade do poder que o judeu deve ao seu ouro, à sua arte inimitável de fazer o seu, ao instinto, ao talento, ao gênio de que ele é dotado para erguer acima de toda altura seu ninho e de equilibrá-lo de tal sorte que abalá-lo equivalente a abalar o mundo.
Jamais, como nos nossos dias, as finanças foram o nervo da guerra e da paz, a alma da política e da indústria, do comércio e da felicidade das famílias. E jamais esse poder teve, como nos nossos dias, por domicílio ou cidadela, o cofre forte do judeu. Nem aí se concentrou de maneira tão prodigiosa e tão formidável. E através do ouro, o judeu nos possui, porque o orgulho, o luxo, a luxúria, a sede de todo poder e de todo gozo tomaram conta de nossas almas. Ele não nos largará, senão diante da ressurreição da educação cristã, que inspira ao homem humilde moderação, honestidade, sobriedade, devotamento, consideração e respeito pelo fraco e pelo pobre. O padre Ratisbonne, de origem judia, observa que os judeus dirigem a bolsa, a imprensa, o teatro, a literatura, as administrações, as grandes vias de comunicação terrestres e marítimas. E pela ascendência de sua fortuna e do seu gênio, eles mantêm encerrada, na hora presente, como numa rede, toda a sociedade cristã. Nessas condições, que aconteceria, pergunta Gougenot des Mossous, se algum agitador, se algum conquistador, erguendo o estandarte do Messias e com a fronte coroada pela áurea, que sobre ela lançaria o dia glorioso da vitória, se fizesse passar pelo desejado de Israel? A imensa maioria, o verdadeiro núcleo do povo judeu, o aclamaria. Quanto à minoria, menos crente, o acontecimento reconstruiria sua fé desfalecida segundo o modelo da fé dos seus pais. E não somente isso, mas continua Gougenot de Montsoux, se através de todo o poderio das revoluções modernas um homem se encontrasse subitamente senhor das vontades e das forças de um povo, poderíamos negar, independentemente da linguagem profética, das Escrituras e da Igreja, que dentro das circunstâncias preparadas de longa data pelos revolucionários do mundo inteiro, um só homem, um desses corifeus da Revolução, que fascinam e arrastam as multidões, possa num instante encontrar-se nos lábios, nos desejos e à frente dos povos, ardentes em canalizar as maravilhosas aptidões da sua pessoa rumo ao objetivo final de suas aspirações, dessas aspirações para o gozo sem limite que inflama a civilização moderna? Moussoux acrescenta: quando, no domínio do pensamento, cada agente destruidor realizar seu papel, com que velocidade de raio, no século do vapor e da eletricidade, quer dizer, num século de miraculosos encurtamentos de tempo e de espaço, virão desabar sobre nós os acontecimentos mais carregados de surpresas. Acontecimentos que não deixarão de parecer tão longínquos, tão impossíveis para aqueles que não sabem ver nem crer como parecia, aos contemporâneos de Noé, o dilúvio universal, na própria véspera do dia em que o cataclisma, profetizado há tanto tempo, transtornou a terra.